Boa noite, meus amigos, amigos de Jesus. Como a gente fala lá na nossa comunidade, gente boa de Deus. Eu trago um abraço carinhoso da nossa comunidade lá em Recife. O filme ficou muito bonito, muito mais do que eu mereço. Só uma correção. Eu deixei a igreja anglicana em 2013, então já faz 6 anos, não é? E faço parte hoje do movimento chamado Caminho da Graça, que está espalhado em vários estados e cidades do Brasil, em alguns lugares fora do nosso país também, na Europa, nos Estados Unidos. E tem sido um privilégio para mim estar compartilhando com vocês. Me senti muito honrado pelo convite, pastoras. Muito obrigado. Nós fomos tratados com muito carinho, com muito respeito. E é uma alegria muito grande a gente poder bater esse papo do Evangelho. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, eu vou fazer uma pequena leitura, e provavelmente a minha versão não é igual à sua. Eu vou usar a versão King James, portanto, se isso lhe confundir, dificultar de alguma forma, você pode aí só me ouvir. São apenas 7 versículos que eu queria ler com vocês. Atos capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim o texto: Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Eu não sei se você assistiu o programa fantástico da Rede Globo do último domingo. Foi apresentada uma matéria sobre um grupo religioso que possui 15 instituições no nosso país, de culto, de ensino, com cerca de 700 alunos. A reportagem apurou que 40 pessoas fizeram denúncias contra essa instituição ao Ministério Público da cidade de Caieiras, aqui, região metropolitana de São Paulo, com acusações de abusos psicológicos, humilhações, assédio e estupro. Nos relatos dos entrevistados, aparece a maneira como o grupo funciona: chantagem, manipulação, coação psicológica, punições, imputação de medos, todos ingredientes indispensáveis para que você produza doença física, doença emocional e doença espiritual. Eu tenho uma pergunta para fazer para você essa noite. O que faz uma igreja ser igreja? O que faz
uma igreja ser igreja, se ela tiver a arquitetura característica de uma igreja, ela é igreja. Se ela carregar as tradições milenares da igreja, ela é igreja. Se ela usar o nome de Deus, ou o nome de Jesus, ou o nome dos profetas, ou dos apóstolos, ela é igreja. Se ela usar a Bíblia, ou as confissões históricas, ou o catecismo, ou a sã doutrina, ela é igreja. Eu tenho visto muitas pessoas falarem em nome de Deus, mas isso não quer dizer que elas são de Deus. E eu tenho visto muitas igrejas que afirmam que são parte da igreja de Deus, mas isso não significa que elas de fato sejam. Elas têm nome de igreja, elas têm prédio de igreja, elas têm assentos de igreja, vitrais de igreja, sacerdotes da igreja, vestes da tradição da igreja, dogmas da igreja, doutrinas da igreja, ritos da igreja, mas isso não quer dizer que elas sejam igreja. E aí Mateus nos traz uma afirmação de Jesus chocante sobre isso. Se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, vede, aqui está a igreja, ei-lo ali, ela está ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Há 2 crimes que essa dita instituição denunciada pelo Fantástico cometeu. O primeiro é o crime que está na área do domínio do direito civil. E o segundo é o crime de estelionato contra o Evangelho ensinado, pregado, vivido, encarnado por Jesus. Nós sempre imaginamos que os grandes inimigos da fé, os inimigos do Evangelho, os inimigos da igreja, são os grupos não cristãos. Nós achamos que os inimigos são as religiões de matriz africana. Nós achamos que os inimigos são as religiões orientais. Nós achamos que os inimigos são as crenças espiritualísticas, os grupos místicos, os ateus, ou quem sabe as ideologias. O comunismo é o grande inimigo da igreja. Eu queria lhe dizer uma coisa essa noite, talvez chocante. O maior inimigo da igreja nesses dias que nós estamos vivendo é a própria igreja. O grande inimigo da fé, do Evangelho e de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo, é esse mulambo, é essa carranca, é essa caricatura, é esse estelionato, é essa maquete grosseira apresentada como igreja. Mas isso não quer dizer que ela seja igreja. Eu queria bater esse papo com você essa noite sobre os desafios da igreja de Jesus em ser igreja nesse tempo, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, que difícil esse tempo que a gente vive, onde tantos se levantam para falar em Teu nome, e falam com a boca, mas tem um túmulo na alma. Falam com a boca, mas te negam com as suas ações.
Falam com a boca, mas te assassinam nas práticas, nas dinâmicas e nos encontros humanos. Falam com a boca, mas negam a Escritura. Falam com a boca, mas vão contra o Evangelho. E essa noite eu te peço, no meio dessa gente boa, desses irmãos, dessas irmãs tão queridos, eu te peço que tu me ajudes a que a tua palavra seja ensinada, mentes e corações sejam alargados, e o teu Espírito nos inunde, nos encharque, nos revele aquilo que tu queres transmitir nessa conferência. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Nós fizemos a leitura desses 7 versículos do livro de Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo nosso mano querido Lucas, em grego. Ele era um médico sírio de Antioquia, discípulo de Paulo, ali por volta do ano 62 depois de Cristo. E fizemos a leitura desse capítulo, que está dividido em 3 sessões. E eu vou pregar a primeira sessão agora à noite, vou ter o privilégio de estar com vocês amanhã novamente à tarde, pregando sobre a segunda sessão. Mas antes de qualquer coisa, eu queria lhe convidar para você entrar nessa cena, para você voltar comigo até o ano 34 da era cristã, na cidade de Jerusalém, e aí vamos juntos para o pátio externo do Templo de Salomão, aquela obra magnífica que no mundo antigo era uma das 7 maravilhas, e vamos ver que muvuca é essa que está acontecendo. Que confusão, que alvoroço é esse, porque tem tanta gente que está comprimindo o Pedro e o João naquela manhã, naquele lugar. Mas enquanto a gente está observando o tumulto, enquanto a gente está se aproximando deles, deixa eu lhe trazer alguns detalhes da cenografia que está por trás dessa contenda, dessa confusão. Na verdade, o problema do capítulo 4 começa no capítulo 3. Pedro e João estão subindo para esse local de culto, de adoração, e quando eles estão passando por uma das portas do templo, encontram um homem sentado aleijado. Ele é um pedinte. Ele é um homem que vive de esmola. Para o judeu, ele é alguém que está amaldiçoado. Ele é um homem marcado. Ele é um homem que está destinado a viver sem Deus. E aí Pedro encontra aquele homem e ele diz: olha, me dá alguma coisa. Ele disse: não tem dinheiro, estou duro. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas eu tenho uma coisa que vai ser útil para você. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aí o cara levantou, ficou de pé. E ele é uma figura conhecida, todo mundo sabe quem é, porque ele está ali todo dia. Ele está naquele lugar todo o tempo. Aquele é o ofício dele. Ele vive do seu aleijão. O aleijão já não é mais físico, ele já é emocional, está na alma. Grudou na vida, e o cara levanta, fica de pé e entra com Pedro e com João ali no pátio externo do templo, e isso gera um alvoroço sem precedente. As pessoas estão estupefatas, as pessoas estão chocadas, as pessoas se aglomeram. E aí, quando está aquela confusão, chegam os oficiais do templo, chegam os sacerdotes do templo, e chega um grupo chamado de saduceus, e eles começam ali a interrogar para tentar entender o que está se passando. E aí, quando eles percebem que aquele homem que não podia ser curado, que não devia ser curado, que não devia estar ali em pé, que não devia estar ali livre, que não devia estar ali liberto, que não devia estar ali sarado, estava, pelo nome de Jesus, prenda essa moçada, encarcere esses caras, tira eles do circuito, porque o pepino é muito maior do que parece. E aí no dia seguinte, o sinédrio se reuniu, era uma instância de anciãos, uma turba de legisladores da religião, gente
que determinava as práticas, os costumes, a moral, a ética, a estética, para decidir o que é que faz com Pedro e com João. Se associam a eles os sumos sacerdotes, os escribas, que eram os teólogos, os professores do seminário, a turba dos fariseus, dos quais aquele sinédrio era composto na sua maioria. E aí eles fazem uma pergunta categórica, quanto mais assustadora, inquietante, intimidadora: com que poder ou no nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder e no nome de quem vocês fizeram isso? Entraram no nosso espaço, estavam no nosso templo, curaram o nosso aleijado de estimação. No nome de quem? Com que autoridade? Que ousadia é essa? Essa é a cena tangível, visível, objetiva. Mas essa não é toda a cena. Não é a cena completa. Porque nós aqui não conseguimos ver todas as implicações, todos os contornos, todos os matizes que estão por debaixo do texto. Nesse interrogatório ao qual Pedro e João foram submetidos, estão todos os atores que estavam presentes na condenação de Jesus. Estão os dois sumos sacerdotes, o Caifás e o seu sogro Anás. Está o sinédrio, que é essa turba, é esse grupo, essa instância de poder com 72 anciãos. Estão os membros das seitas dos saduceus e dos fariseus. Estão os sacerdotes, que eram os funcionários daquela estatal religiosa. E estão os doutores da lei, que são os teólogos de plantão. Mais ou menos um ano havia se passado da morte de Jesus, da crucificação. E esse mesmo grupo difundiu a ideia de que não houve ressurreição, o corpo foi roubado. Aquilo era só uma encenação, aquilo era só um mito, aquilo era só uma história, aquilo era um conto de fada. Eles fizeram esse marketing, eles divulgaram essa informação. E essa gente arguta também estava bem informada do que estava acontecendo. Eles sabiam do que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Eles sabiam que esse mesmo Pedro havia pregado e uma multidão enorme de pessoas havia aceitado essa fé. Eles sabiam que essa nova sociedade, esse novo grupo de discípulos do Galileu estava crescendo, estava ganhando corpo, estava ganhando forma. E agora eles estavam vendo que um aleijado, na porta do templo, no espaço da religião, do domínio da religião, dos homens da religião, levanta e fica curado, à vista de todo mundo. E Pedro estava pregando sobre a ressurreição de Jesus. Algo que os saduceus não criam, porque eles não acreditavam em espírito. Pedro estava falando do evangelho. Pedro estava afirmando que Jesus é o Messias. E é por conta disso que ele é preso. É por conta disso que ele é retirado daquele ambiente. É por conta disso que a voz dele tenta ser calada. É por conta disso que ele está sendo tirado daquela cena, para se pensar e se ver o que é que vai fazer. Então nós temos um problema aqui. Nós temos um problema. Mas isso não é tudo. Porque há algo ainda maior por trás dessa cena. Esses saduceus que estavam nesse embate, nessa discussão, eles eram os religiosos mais influentes. Eles eram os mais ricos. Eles eram aqueles que faziam parte das famílias mais nobres. Eles eram aqueles que dominavam a casta dos sacerdotes. Eles eram aqueles que tinham trânsito com o poder de Roma e faziam tráfico de influência. Eles eram aqueles dos quais os sumos sacerdotes eram autorizados a legislar. E foram justamente eles que perceberam o perigo daquela pregação, da ressurreição, que é algo que eles não acreditam, porque não acreditam na imortalidade, não acreditam na alma, não acreditam no mundo futuro. Mas isso tudo não é ainda o mais importante. Esse não é o problema. Isso é só uma casca, isso é só um invólucro. Porque o problema em si ainda estava mais embaixo.
problema é que Pedro e João haviam se levantado para lutar contra um sistema. Eles haviam se levantado para lutar contra um império. Eles haviam se levantado para lutar contra uma máquina, um poder, uma potestade, uma religião milenar, com seus ritos, com seu livro sagrado, com os seus homens do sagrado, com as suas tradições, com as suas leis, com os seus costumes, com aquele templo portentoso que intimidava qualquer pessoa. A gente vai nas ruínas hoje, só tem o muro da lamentação e você fica extasiado vendo um pedaço de muro. Imagina você vendo aquela grandiosidade. A presença de Deus, diziam eles, está nesse lugar. É um símbolo de poder, é a representação da fusão entre o poder do Estado e o poder religioso. Ali tem muito negócio, ali tem muita coisa sendo feita naquele shopping center da fé. Não podia ser dado dinheiro para Deus sem se fazer o câmbio. O shekel hebraico era exigido, e dessa forma de se fazer o câmbio havia o lucro, e esse lucro vai para essas famílias abastadas, para esses sacerdotes. E como é que você imagina que milhares de ovelhas, milhares de bois, milhares de pombas são sacrificadas, hortaliças e ofertas de manjares? Para se fazer isso, você tem que ter fazenda, você tem que ter logística, você tem que ter transporte, você tem que criar, você tem que alimentar esses bichos. Nós estamos falando de um business. E havia muita grana circulando ali. E aquilo era um negócio muito vantajoso. E muita gente tirava proveito disso. E Pedro e João, sem entender o tamanho do problema, sem compreender aquela mecânica, sem discernir onde eles estavam metendo a mão, são agora o epicentro desse acontecimento. E aí eles são chamados, são colocados diante das autoridades, desses medalhões, desses homens que detêm o poder, não só político, mas religioso, e ouvem a seguinte pergunta: com que poder? Com que poder? Ou no nome de quem vocês ousaram fazer essas coisas? 2000 anos se passaram, a cultura mudou, a sociedade mudou, a religião mudou, mas o problema da igreja ainda é exatamente o mesmo. E Jesus continua ainda enfrentando os mesmos inimigos e os mesmos problemas dos dias de Pedro e dos dias de João. Cada geração, a igreja enfrenta essas dificuldades que são arquetípicas. Em cada geração, isso tem que ser combatido e tem que ser enfrentado. E nós não estamos livres desse desafio, dessa responsabilidade e dessa enorme oportunidade de falarmos no nome de quem nós estamos fazendo essas coisas. Amém, queridos? Então, quais são os desafios da igreja? Olhando para esse texto, quais são os desafios que nós temos como igreja, nesse tempo, diante dessa hidra, diante dessa potestade, diante dessa besta que aí está, com o nome de igreja, travestida de igreja, com cara de igreja, com cheiro de igreja, com voz de igreja, mas que não é igreja, porque não tem nada a ver, nem com Jesus e nem com o Evangelho. Quais são os desafios? E aí eu quero voltar ao texto, e quero tirar 7 pontos para a gente refletir sobre quais são os nossos desafios. O primeiro deles é que a igreja precisa resistir à sedução do poder da religião imperialista. Veja aí o verso 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo
e os saduceus. A primeira coisa que nós temos como desafio, como igreja, é resistir à sedução do poder da religião imperialista. Porque aquele era um império religioso. E chegaram ali os representantes do imperador, dessa figura caótica, decadente, do sumo sacerdote. Era um poder político, era um poder econômico, era um poder sacerdotal, era tudo girando em torno daquela casa de horrores. E Jesus olha para tudo aquilo e diz: não vai ficar pedra sobre pedra, porque o que se faz aqui é morte, não é vida. Você tem uma ideia, se calcula que aproximadamente 30 mil pessoas viviam em Jerusalém, dentro e fora da cidade. Em torno de 60% dessas pessoas eram empregados do templo. Sacerdotes, levitas, oficiais, herodianos, gente que estava ali para aquela máquina funcionar. Agora você imagina, alguém se levanta para mexer com isso, alguém se levanta para questionar isso, alguém se levanta para denunciar isso. Você acha que o cara sai impune? Você acha que dá para brincar com esse negócio? Nós temos que resistir à sedução de nos tornarmos uma igreja imperialista, cheia de poder, cheia de política, cheia de cargo, cheia de grana, cheia de interesses, cheia de conchavos, cheia de tráfico de influência. Quando perguntaram para Jesus de forma sarcástica: olha, ô Galileu, mostra-nos o teu reino. Nós temos o templo, nós temos a Torá, nós temos os sacerdotes, nós temos os sacrifícios, nós temos os banhos litúrgicos, nós temos as oblações, nós temos as oferendas, nós temos o povo, mostra-nos o teu reino. Aí Jesus disse: o meu reino não é de opulência, o meu reino é de consciência. Ele não é visível, ele não é palpável, ele está espalhado no meio das pessoas, ele está distribuído entre as pessoas, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Se for uma organização, ela está morta. Ela é pedra, ela é organograma, ela é estrutura de cargos, ela é estrutura expansionista, ela é tráfico de influência, ela é conluio com o poder estatal, ela é casta sacerdotal, ela é lugar de diferenciação, de exclusão, de preconceito. Mas se ela for um organismo, não. E eu e você temos que resistir à sedução de nos tornarmos uma organização e fugirmos daquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos ser uma família, um organismo. Jesus estabeleceu a partir de si mesmo uma igreja. Ele não estabeleceu uma empresa. E ele disse: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Contra a minha igreja, não contra a empresa que tem a marca, que tem o nome, que tem o jeito, que usa o texto, que faz os ritos, que faz as confissões, que realiza milagres e coisas portentosas, mas não é a igreja de Jesus. É empresa, é organização, não tem vida, porque anuncia a morte. A gente tem que fugir dessa sedução, desse poder imperialista, porque, de certa forma, o cristianismo é herdeiro disso. Até o 2º, 3º século você tinha uma igreja conforme Jesus. Nos pequenos grupos, nas casas, em grupos singelos, em encontros do Evangelho, em gente sendo liberta, salva, curada, ressignificada, cheia do Espírito. Aí veio Constantino, século 3, e diz: olha, eu vou utilizar esse negócio que está distribuído no império inteiro, do escravo até o senador.
é o político mais influente na classe intermediária. Eu vou usar essa argamassa para unir o meu império que está em fragmento. Um só Deus, um só imperador, um só império. E aí se criou essa coisa que tem a ver com Constantino, mas não tem a ver com Jesus. E olha, uma leitura séria, simples, objetiva do Evangelho. Se a gente compara isso com o cristianismo, a diferença é grosseira. Me desculpe. Pastor, o senhor é cristão? Eu sou discípulo de Jesus, porque esse nome está contaminado. Você é cristão? Você confessa o cristianismo? Eu confesso Jesus, porque esse nome está contaminado. Você é evangélico? Não, eu sou do evangelho, porque esse nome está contaminado. Porque esse nome tem a ver com esse império, com essa força, com esse poder, com essa potestade, com essa organização, com essa empresa, com essa marca e com esse marketing que se faz. Mas não tem a ver com Jesus. É muita grana. Ou você acha que esses impérios se constroem com o quê? Com oração? Esses impérios se constroem entrando em favela, em gueto, em Cracolândia, recuperando os invisíveis sociais? Não, meu amigo, isso só se constrói com manipulação, com chantagem, com medo, com culpa, que é o motor que faz com que essa engrenagem funcione. A Escritura diz: enchei-vos do Espírito. Não diz enchei-vos de dinheiro. Enchei-vos do Espírito, não enchei-vos de dinheiro. Ah, pastor, você é um sonhador, é um utópico. Eu sei que precisa de dinheiro para se fazer a obra de Deus. Eu sou empresário, eu sei como funciona, mas eu sei também que Jesus não me mandou extorquir ninguém. Eu sei também que Jesus não me mandou esmagar ninguém. Eu sei também que Jesus não me mandou construir um império. Ele disse: construa uma família. Segunda coisa que nós precisamos entender, como desafio de ser igreja nesses dias, nesse tempo difícil, é que a igreja precisa confrontar os falsos mestres e as falsas doutrinas. Veja aí o verso 2. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição. Eles ficaram perturbados. E por que eles ficaram perturbados? Porque o povo é uma grande massa de manobra. Porque o povo é crédulo. Porque o povo é preguiçoso, não quer entender, não quer estudar a Escritura. Porque o povo quer uma potestade que lhe atenda aos desejos. A igreja nesse tempo, ela é muito mais parecida com o diabo, oferecendo riqueza, prosperidade, Honda Civic, apartamento de cobertura, e diz para o cara: Jesus quer que você tenha isso. Não, Jesus não tinha nem onde dormir, meu irmão, nem onde dormir. E o texto diz que eles ficaram perturbados. Olha, esses caras estão mexendo no nosso negócio. Olha, esses caras estão falando a verdade. O pessoal vai descobrir que a gente vive na mentira. Olha, esse pessoal está trazendo luz que vai clarear a mente e o coração, e vai quebrar o nosso sistema, a nossa prisão, o nosso business, o nosso trato recorrente financeiro na manipulação do sagrado. E aí os discípulos eram essa nova sociedade, esse grupo que começava a crescer. E aí eles agora estavam fazendo milagre, estavam colocando em risco aquela engrenagem do templo e tudo o que aquilo estava atrelado, e eles ficaram perturbados. Vocês acham que quando se levanta um grupo falando as coisas que Deus quer que fale, agindo como Deus quer que haja, você acha que esses impérios aí não ficam perturbados? Eu quero lhe dizer uma coisa: eu fui chamado por Deus para perturbar. Você foi chamado para perturbar. Perturbe! Perturbe!
Tanto o profetismo em Israel, quanto os apóstolos de Jesus, foram marcados pela denúncia. Em todo o Velho Testamento, os profetas são errantes, são figuras grotescas, são figuras solitárias, são figuras desacreditadas, mas são homens que põem a cara para bater e põem o dedo na face do sacerdote e põem o dedo na face do rei e diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E eles se levantam contra todo o espírito que vai contra o Evangelho. Ligue a sua televisão e o que você mais vai ver é engano religioso. Você muda o canal, muda a logomarca, muda o tabuleiro, muda a agremiação, mas o engano é o mesmo. E uma vez de madrugada eu me acordei com insônia, e aí liguei a televisão, e estava lá um culto desse, estava lá uma parafernália dessa, estava lá um engano desse. Falei, não aguento isso. Aí mudei para o outro canal e caí no Harry Potter. Aí eu falei, eu prefiro o Harry Potter, ele é muito melhor como feiticeiro do que esse outro feiticeiro que eu estava assistindo. É muito melhor, faz muito menos mal. Eu não tenho nada contra as pessoas que têm a sua confissão numa religião oriental, que é budista, que é adepto do zoroastrismo, ou que é hinduísta, ou que é islâmico, ou que é um confucionista. Eu não tenho nada contra as pessoas que são adeptos do candomblé, ou de qualquer crença de matriz africana. Eu não tenho nada contra os ateus, eu não tenho nada contra os místicos, mas eu tenho tudo contra aqueles que pegam o Evangelho de Jesus, fazem uma alquimia, uma mudança, um conchavo, embalam de outra forma para vender mentira para as pessoas. Contra esses eu tenho tudo e vou me levantar e vou denunciar até o dia que o Senhor me chamar. Sempre, sempre. E eles ficaram perturbados, diz o texto. Eles ficaram perturbados. Sabe por quê? Porque a massa começa a ganhar forma. Nós hoje podemos ser poucos, mas amanhã nós seremos muitos. Nós seremos muitas vozes. Nós estaremos em todos os lugares. Nós vamos ser como o sal. Nós vamos entrar nessa podridão que está aí e vamos desmantelar esse sistema perverso que é contra Deus, contra Jesus e contra o Evangelho. Nós vamos desmantelar isso. Em terceiro lugar, o texto de Atos nos ensina que nosso desafio como igreja é resistir a todo poder coercitivo injusto, seja ele civil, seja ele religioso. Veja aí o verso 3. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Que curioso, porque é fogo amigo, né? Teoricamente. Os caras são presos pelos próprios irmãos que creem no mesmo Deus. E eles são essa instância de poder político, de poder policial e de poder religioso. Eles prendem porque eles não suportam. E aí eles nos intimidam, eles nos difamam, eles dizem que nós somos hereges, eles dizem que nós somos réus do inferno. E nós somos alvo de todo esse vitupério por amor a Jesus, porque é um privilégio enorme sofrer por amor a Jesus. Você sabe o que é desobediência civil? Trata-se de você não obedecer uma lei, uma regra de ordenamento jurídico, mesmo que seja a Constituição, com o objetivo de mostrar publicamente que ela é injusta. E isso leva os legisladores a modificá-la.
Quando Pedro e João foram constrangidos e disseram para ele, olha, vocês não vão fazer mais isso não. Eles falaram, não tem como, amigo. Eu sei que vocês são um império. Eu sei que vocês têm força. Eu sei que vocês têm influência. Eu sei que vocês têm grana. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Martin Luther King, pastor metodista americano, nas décadas de 50 e 60, lutando pelo direito dos negros nos Estados Unidos, fez algo chamado resistência pacífica. Era a resistência contra uma perversidade estatal, em conluio com a religião protestante que apoiava aquela porcaria. E ele disse, não, nós vamos resistir. A igreja precisa resistir a tudo o que é injusto, tudo o que é indigno, tudo o que é ofensivo à vida. Gandhi fez o mesmo. Na Índia, colonizada, sodomizada, esmagada, seviciada, estuprada pelos cristãos ingleses. E ele disse, não vou aceitar isso. No nosso país nós temos liberdade de culto. E parece que isso para a maioria das pessoas é suficiente. A igreja está satisfeita porque tem liberdade de culto. É uma igreja inerte, é uma igreja dormente, é uma igreja egoísta, é uma igreja que só olha para dentro de si, que só busca os seus interesses. É uma igreja que está diante de questões culturais gravíssimas, aborto, direito dos LGBTQs, racismo, meio ambiente, feminicídio, direitos humanos, direitos trabalhistas, mas nós estamos trancados nos nossos guetos, nos nossos quartéis, fazendo batalha espiritual, lutando com o demônio, enquanto o demônio está destruindo a sociedade com a nossa autorização, porque nós estamos dormentes. Eles disseram para Pedro, olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser encarcerados, vocês vão ser trancados. Eles disseram, nós vamos resistir a tudo aquilo que seja injusto. Ah, pastor, mas nós temos a nossa bancada evangélica, são os nossos representantes no Congresso. Corruptos, vendidos, mentirosos, fraudulentos, salafrários, que fazem negócio com o glacê da religião e que vendem Jesus por dinheiro. Quais são as suas causas? É um terreno para construir um templo? É um negócio para privilegiar uma denominação? É a compra de uma empresa por um desses impérios? O que eles legislam para o povo, pelo povo, em prol do povo? A pauta é uma pauta moralista, hipócrita, farisaica, não tem nada a ver com a realidade da vida que nós enfrentamos. Essa gente não mete a mão na lama, essa gente não mete a mão na lepra. Sabe por quê? Porque eles ganham muita grana com isso. E eu e você, nós precisamos nos levantar e nos insurgir e dizer, não, nós não concordamos com isso, nós não apoiamos isso, nós não nos alinhamos com isso, nós não fechamos com isso. Temos que deixar esse evangelho platônico, metafísico, porque é muito legal, né, você ficar vendo anjo. Tem gente que vê anjo como vê mosca, eu nunca vi. Na Bíblia, todo homem que viu um anjo caiu. Se o cara vê anjo, parece que está vendo uma barata. E eu não estou dizendo que anjo não se revela. E eu não estou dizendo que anjo não se manifesta. Mas eu estou dizendo que nesse tempo, o anjo que Deus quer usar é você. Deixa a batalha espiritual para Deus. Ele quer usar você. A sua boca, a sua denúncia, a sua resistência.
Daniel estava lá orando, esperando. E o texto diz que Miguel foi enviado para batalhar com um ser espiritual. Deixa que Deus resolve o problema espiritual. Vamos orar para que Deus atue na esfera espiritual. E vamos fazer a nossa parte no mundo real. Quarto lugar. O texto de Atos nos ensina que a igreja precisa discernir as tradições e as convenções estéreis. Veja aí o verso 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Eu disse para vocês que a cidade tinha em torno de 30.000. 5.000 se converteram. E aqui só está se contando o homem. Porque o judeu não considera nem mulher nem criança. Olha o impacto do que aqueles dois indivíduos, aparentemente inofensivos, aparentemente sem saber nem o que tinha acontecido, prenderam os caras e eles disseram onde, quem foi, como foi, e eles foram atropelados sem saber. 5.000 se converteram. 5.000 se converteram. Sabe por quê? Porque ninguém suportava mais aquele negócio. A igreja precisa discernir quais são as tradições e quais são as convenções que são estéreis, são inúteis, são inférteis. Nós precisamos discernir isso e tirar isso do nosso meio, porque isso é como um joio que cresce e sufoca a boa palavra do Espírito de Deus. Aquela gente não suportava mais liturgia, não suportava mais sacrifício, não suportava mais banho litúrgico, não suportava mais oblação, não suportava 600 tradições dos fariseus adicionadas à Torá. Eles não queriam mais, eles não aguentavam mais, mas eles estavam naquela roda de hamster. Eles estavam naquela roda de hamster. E se quiser, é isso que tem. Ou então viva com culpa, viva com medo, viva condenado ao inferno. E aí Pedro disse, não precisa disso não. Jesus ressuscitou, Ele quebrou com tudo isso, Ele destruiu tudo isso, para você poder ser livre. E não tem que fazer mais nada, não tem mais que fazer um jejum para ver se acrescenta alguma coisa, não tem mais que fazer um banho e passar por um corredor com 50 caras olhando para você, para ver se acrescenta mais alguma coisa. Não precisa fazer mais nada. Porque quando ele gritou, tetelestai, está consumado, está feito, e ninguém pode mais desfazer. E a mim cabe apenas crer. E eu creio, e isso me é imputado como justiça. E quando aquela gente mofada, cansada, enfadada, leprosa de alma, insensível, naquela religião de morte, viu o aleijado que estava ali a vida inteira pedindo de pé e louvando a Deus, e aqueles homens falando da ressurreição de Jesus, eles disseram, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Chega de prática de liturgia morta, de rito morto, de tradição morta. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, disse, Deus está morto e o seu túmulo é a igreja. E eu nunca vi uma frase mais assertiva do que essa. E ela tem 200 anos. Deus está morto e o seu túmulo é a igreja. E aí no seu livro Zaratustra, o indivíduo sai no meio da praça com a lanterna gritando, procuro Deus, onde está Deus, cadê Deus? E aí alguém diz, nós o matamos, vós e eu. Eles querem matar Jesus de novo. Eles mataram e sepultaram dentro da igreja, nas suas práticas, nas suas liturgias, nos seus ritos, nos seus mitos, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. E isso não vivifica ninguém. O sujeito vai para aquele negócio, sai mais vazio do que entrou, com angústia de morte. E é por isso que tanto pastor se mata. Porque o cara não consegue nem viver dele mesmo aquilo que ele está vendendo para os outros. E aí diz, não aguento não, é melhor morrer do que viver com isso.
Deus disse para o profeta Isaías: eu não aguento esse culto de Israel. Eu não aguento. Não aguento. Quando eles se ajuntam, é ofensivo. Eu não suporto. Não cantem para mim. Não me tragam as ofertas. Não levantem as mãos. Eu não suporto porque vocês se juntam. Vocês estão cheios de iniquidade. Vocês são perversos. Vocês são gente que despreza a miséria e a dor do outro. Eu não quero nem ouvir o que vocês falam. O que é que você acha que Deus diz desses cultos que são feitos hoje por aí? Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus está dizendo o quê? Não será a mesma coisa que ele disse para Isaías? Olha, deixa eu dizer um negócio para você. A tradição não pode ser uma traição contra Jesus. Toda tradição que se constitua uma traição contra Jesus tem que ser descartada e jogada no lixo. Ah, mas isso aqui vem dos pais apostólicos do 2º século. Tem a ver com Jesus? Não, então é lixo. Ah, mas isso aqui, toda a Idade Média se praticou. Tem a ver com Jesus? Não, então é lixo. Porque está morto. Isso não produz vida, meu amigo. Isso só produz um engessamento. E aí eu quero fazer um convite para você. Vamos libertar Jesus dessas amarras dos homens, dos condicionamentos impostos pelo cristianismo, da igreja que o transformou num vendedor de ilusões, da máquina de fazer milagres que o tornou um bruxo, das falsas promessas que fizeram dele um político. Vamos libertar Jesus das neuroses da religião, de ser esse modelador de manequim, medindo tamanho de saia, tamanho de cabelo, se pode usar piercing, se pode fazer tatu. Vamos libertar Jesus desse estereótipo. Vamos libertar Jesus disso. Jesus ficou refém dessa gente. Vamos libertar Jesus desses que extorquem financeiramente as pessoas. Vamos poupar Jesus dessa expulsão de demônio fake, contratado para fazer espetáculo. Vamos libertar Jesus, deixar Jesus em paz. Deixem Jesus ir para os guetos, deixem Jesus ir para a Cracolândia, deixem ele se abraçar com os marginais, com os excluídos, com os diferentes. Vamos libertar Jesus, eu e você, vamos libertar o Senhor. Chega de tradição, chega de rito, chega de liturgia oca. Quando eles viram o aleijado de pé, eles disseram: eu quero isso. E eu vou lhe dizer um negócio: vocês têm o que oferecer. Eu tenho o que oferecer. Eles não têm o que oferecer porque eles estão mortos, mas nós temos o Espírito de vida para oferecer. Vamos oferecer! Vamos oferecer! Em quinto lugar, o texto de Atos nos ensina que a igreja precisa resistir à negação do secularismo contemporâneo. Veja aí o verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Aquela balbúrdia toda, prenderam os caras, e aí se juntou essa turba, esse pessoal que faz um jogo que é muito antigo, é o amancebamento da religião com a política estatal. Esse negócio vem lá de trás e a igreja precisa resistir a essa tentação de se juntar com o Estado para mexer com política. Isso não tem nada a ver com Jesus. Nada! Nada! Mas em Israel, Estado e igreja, Estado e poder religioso, é uma coisa só. O sumo sacerdote era essa alquimia. Porque Herodes era um boneco, um mambembe, um fantoche. E aí, tanto na Idade Média, quanto na Idade Moderna, quanto na Idade Contemporânea, esse fenômeno está presente. Religião misturada com o Estado. Você vai para o feudalismo europeu, o que você vê é isso, conluio do Estado com a igreja. Você vai para a colonização dos países cristãos, invadindo, espoliando terras, esmagando índios, matando as pessoas que eram donas da terra, colonizando com essa doutrina cristã perversa, diabólica.
que mata em nome de Deus. Aí você vai para a Segunda Guerra Mundial e a igreja está apoiando Hitler. Por isso que mataram Bonhoeffer na Alemanha, porque estava lá junto com ele. Aí você vem para a América Latina e você vê as ditaduras. E quem está por trás das ditaduras? A igreja apoiando. Secularismo é algo necessário. Nós temos que resistir a esse poder, a essa tentação da gente se juntar com a política para fazer a coisa acontecer. E aí eles dizem assim: nós precisamos ter representantes. Nós precisamos ter representantes para falarem por nós. Meu amigo, eu já tenho um representante. Ele está no céu, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele intercede por mim e por você. Eu já tenho um representante dele dentro de mim, clamando com gemidos inexprimíveis. Eu não preciso de homem para me representar. E o que é que nós vemos nesses dias? É a igreja misturada com política. É pastor misturado com política. É pastor agora que é deputado, pastor senador, pastor vereador. Olha, eu não vou dizer na sua totalidade, porque seria uma idiotice, mas a esmagadora maioria é venal. A esmagadora maioria não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua própria obra, os seus próprios acordos, os seus próprios conchavos. E nessa última eleição o negócio foi horroroso. Horroroso. Igreja misturada com ideologia política. A minha ideologia é o Evangelho. A minha ideologia é Jesus. Ah, pastor, o senhor é de direita ou de esquerda? Onde é que o senhor está? Eu estou do lado de fora da caixa. Eu estou do lado de fora da caixa. A esquerda fez coisa que alinha com o Evangelho, eu alinho com a esquerda. A direita fez coisa que alinha com o Evangelho, eu alinho com a direita. Mas a minha ideologia é Jesus. Eu não tenho outra. Não tenho outra bandeira. E com isso não estou dizendo que um discípulo de Jesus não deve ser um ser político, porque a política faz parte da vida. Todos nós somos seres políticos. Mas com isso eu estou dizendo que você não precisa ter uma lealdade partidária àquilo que não alinha com Jesus. O que alinhar com Jesus, fica. O que desalinhar de Jesus, sai. Não tem parte conosco. Porque nós precisamos resistir a essa tentação desse casamento perverso entre igreja, Estado, entre política e religião. Em penúltimo lugar, eu quero lhe dizer que a igreja precisa resistir ao denominacionalismo e ao personalismo. Veja aí, verso 6. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ou seja, é a cúpula do trovão. Aqui são os big shots, as grandes figuras. Aqui são os ungidões, aqui são os poderosos, aqui são os xerifes de denominação, aqui são os donos de currais de igreja, aqui são os caras que fazem a roda girar, aqui são os grandes pregadores. Esses caras se juntaram para legislar e dizer se eles iam impedir Deus de ser Deus. Vamos nos juntar e vamos impedir que Deus continue fazendo essa obra com essas duas almas cebosas que a gente prendeu. E Pedro e João, sem entender nada de coisa nenhuma. Mas eles se juntaram. Sabe o que é que a gente precisa ter cuidado? Com o personalismo. Da gente se tornar um ícone. A gente se tornar uma figura. Certa vez, um grande amigo querido, depois de uma pregação, botou um estádio abaixo, e quando ele desceu, chegou logo alguém e falou: hoje você arrebentou, você acabou com o povo, você destruiu. E ele disse: foi mesmo, Satanás me disse isso ainda há pouco, falou para mim isso, para que eu suba até o pináculo do templo e roube uma glória que não é minha.
As denominações viraram impérios, meu amigo. Elas deveriam servir a igreja e não a igreja servir a elas. Elas viraram franquia. Elas viraram negócio. Isso não tem nada a ver com alcançar os perdidos. Isso não tem nada a ver em salvar os pecadores. Isso não tem nada a ver em alcançar aquelas pessoinha quebrada, esmagada, destruída. Isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com poder, isso tem a ver com império. A gente tem que ter cuidado porque isso é uma tentação e a linha que separa é muito tênue. E quando você vê, já foi. E aí, Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, diz que já está combatendo isso. Só, tem uma moçada aqui que diz que é de Paulo. Tem outra moçada aqui que diz que é de Pedro. Tem outra moçada que diz que Apolo é o grande pregador. Apolo é o Spurgeon do mundo antigo. É o cara, quando ele abre a boca, ele derruba todo mundo. E aí Paulo diz, isso é perverso, isso é diabólico, isso é perigoso, porque eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, só quem pode dar é o Senhor quem dá o crescimento. A igreja não é uma capitania hereditária, meu irmão. Que o avô passa para o pai, que o pai passa para o filho, e o filho passa para o filho do filho. E aí se mantém aquele poder dentro da igreja, aquelas famílias que mandam na igreja, e o pastor é só um boneco na mão dessa gente. Ele é só uma marionete fazendo o que essa moçada decide. O curioso é que as empresas já largaram isso há muito tempo. O que seria da Microsoft se Bill Gates saiu de lá, não acabou, continua, está lá ganhando tanto dinheiro quanto ganhava antes. O que seria da Apple se Steve Jobs fosse insubstituível? O cara morreu com câncer de pâncreas, a empresa está aí vendendo celular doidado, fazendo negócio, crescendo mais que tudo. Mas as igrejas acham que podem viver em torno de um mito, de um ícone, de uma persona, de um selfie. E isso é perigoso. Perigoso. Jesus disse que a igreja seria construída sobre ele. Paulo diz, ele é a pedra angular. Pedro, tu és pedra. Aí você vai para o grego, tu és um seixo. A palavra no grego é, você é um seixo, Pedro. Você é um pedregulho, você é uma brita. Você não é nada, você não aguenta nenhuma pressão. Você não aguenta nenhum calor. Você não aguenta nenhum sufoco. Você é um cagão, Pedro. Quando apertarem você, você vai abrir o bico. Mas sobre essa pedra, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Na década de 80, tinha uma grande igreja nos Estados Unidos, o pastor Terry Fuller, um episcopal muito conhecido. Era uma das mega igrejas americanas. Uma mega igreja, dinâmica, pujante, alegre, cheia de vida. O pastor Terry Fuller morreu no final da década de 90. Sabe onde é que está a igreja? Não está mais. Porque era a igreja do pastor Terry Fuller. Eu não quero construir uma igreja em torno de mim. Eu quero construir uma igreja em torno de Jesus. Todo líder de igreja deveria fazer duas perguntas, sempre. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? E a segunda, isso que eu estou fazendo pode ser feito por qualquer pessoa? Por qualquer pessoa? Porque se não puder ser feito por qualquer pessoa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Pedro diz que eu e você somos chamados a ser sacerdotes. Não existem mais ungidões. Não existem mais superstars. Não existem mais na igreja influencers. Na igreja, todos são um em Cristo. Não há homem, não há mulher, não há hétero, não há gay, não há negro, não há branco, não há escravo, não há livre, não há nada. Todos são um em Jesus. Todos são um em Jesus. E se Jesus não puder usar qualquer um, então tem alguma coisa errada.
Qualquer um. Eu vim aqui pregar para vocês. Eu estou muito honrado. Não sou digno de subir aqui. Vocês com humildade me aceitaram. Mas qualquer um pode falar essas coisas. Porque o Espírito de Deus age em qualquer pessoa. E se não for assim, nós fomos contaminados pelo vírus do denominacionalismo, do personalismo, e nós temos que resistir a isso, porque isso é uma grande tentação da gente subir no pináculo do templo e transformar pedra em pão e achar que somos nós que estamos fazendo. Nós não estamos fazendo, Ele está fazendo. Ele está fazendo. E em último lugar, é bom, né? O pregador diz assim, ganhei a noite. Em último lugar, verso 7, diz o texto, ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles, e começaram a interrogá-los, com que poder? Ou em nome de quem fizestes isso? Como é que vocês podem ter feito isso, que vocês não são da confraria? Vocês não fazem parte do clube, cara, desculpa. Cadê a carteira para vocês dizerem que fazem parte? Não temos carteira. Vocês não são, vocês não têm nosso pedigree. Vocês não estão no nosso nível teológico. Vocês não têm tradição. Onde é que está a cidade de refúgio da Bíblia? Velho Testamento não. Nós estamos aqui fazendo diferença na São João, em São Paulo, nos estados. Nós estamos mudando. Estamos mudando. Aleluia. Sabe quem criou isso? Sabe quem criou essa jactância? Esse orgulho? Essa arrogância? Essa vaidade? É um negócio chamado cristianismo. E isso começou no século II. Século II ali o negócio não tinha nem esfriado ainda. Os apóstolos tinham acabado de morrer. Os caras já estavam discutindo no século II se podia haver salvação fora da igreja. Será que alguém pode ser salvo fora da igreja? Será que alguém pode ser salvo fora da nossa franquia? Será que alguém pode usar a patente de Deus que nós registramos no INPI? É nosso, ninguém pode tocar nisso. Século II. Eu hoje estou me perguntando se alguém pode ser salvo dentro da igreja. Será que alguém pode ser salvo nisso? Pode, porque Deus é poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas a história inverteu-se. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Eles querem engarrafar Deus. Eles querem engarrafar, dizer, o selo é nosso, a patente é nossa, a distribuição é nossa, a venda é nossa e o lucro é nosso. Mas nós vamos nos levantar para dizer, não é assim, isso é uma mentira, isso é um engano. Eles chegaram para Pedro e perguntaram, vocês estão fazendo isso em nome de quem? A gente tem que resistir a esse espírito. Esse espírito que nos faz ser donos da verdade. Não, Deus só age aqui. Deus só faz aqui. Deus só salva se for aqui. Deus só cura se for aqui. O Espírito de Deus só faz se seguir a nossa liturgia. O Espírito de Deus só faz se seguir a nossa teologia. Você é arminiano, está no inferno. Você é calvinista, está no inferno. Os caras ainda estão discutindo isso. Meu Deus. E tentando entrar na mente insondável de Deus para saber se Deus é calvinista ou arminiano. Deus está se lixando para isso, meu amigo. Deus salva quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus.
Aí me perguntaram isso, eu disse, a soberania do homem está sujeita ao livre-arbítrio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é marginal. Deus é marginal. Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha herança, não tinha estrada, não tinha rótulo, não era israelita. Abraão disse, eu vou dar o dízimo para você, porque eu reconheço que o Deus Todo-Poderoso está em você. Jesus disse, muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, lá da São João de São Paulo, muitos vão se levantar no último dia, a rainha de Sabá vai julgar vocês. Quem foi que discerniu que o Messias tinha nascido? Foram os teólogos de Jerusalém? Os magos do Oriente, discípulos de Confúcio, viram a estrela, discerniram, tem algo, aconteceu algo no universo, algum evento vai mudar a história humana, vamos seguir a estrela. Chegaram lá para os teólogos de Jerusalém, os seminaristas, tudo estudando o texto morto, exumadores de código, e eles disseram, não estamos sabendo de nada. Herodes disse, não ouvi falar de nada. O anjo apareceu para quem? Foi para o sumo sacerdote? Não, foi para os pastores no campo. Os pastores, que é a base da cadeia alimentar de Israel. O pastor é nada, o pastor de ovelha é nada. Zero à esquerda. Quando Samuel foi na casa de Davi, ungir, disse, acabou, não tem mais não. Ah, peraí, tem um pastor lá no campo, mas não conta, bicho, aquilo lá não serve para nada. Samuel disse, traz o ruivozinho aqui, que eu estou achando que Deus vai aprontar mais um. Quando ele entrou, pequenininho, bem afeiçoado, cabelinho ruivo, o Todo-Poderoso disse para o profeta, é esse unge. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Na parábola da ceia, os figurões foram chamados. Os importantes, os bispos, os apóstolos, os paipóstolos, os poderosos, os grandes dizimistas, os grandes donos de denominação. Aí ninguém foi. Aí Jesus disse, eu vou fazer a festa do perdão para os pobres, para os mancos, para os cegos e para os aleijados. Encham o meu salão da escória, porque eu sou marginal, eu ando na marginalidade, eu ando entre os esquecidos, eu sou visto por aqueles que não têm crédito, eu faço milagres a partir daqueles que vocês não dão importância, eu falo com aquele que não tem privilégio, nem seminário teológico, nem pedigree de igreja, porque eu sou Deus. Nós temos que resistir a esse poder institucionalizante, como se nós fôssemos donos da vontade e da patente de Deus. Eu não me preocupo se alguém está na igreja, eu me preocupo se alguém está em Cristo. É bom estar na igreja, congregar é bom, colocar os nossos dons a serviço dos irmãos, lavar os pés dos discípulos. Pastores são chamados para lavar os pés. Eu tenho que lavar seus pés, é meu privilégio, não me retire isso, não me tire essa glória, de fazer como fez o meu Senhor, manso e humilde. Por isso é bom estar na igreja, mas é melhor estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, você certamente estará na igreja, mas não é certo que você esteja na igreja e esteja em Cristo. Cuidado, nós temos que resistir a essa tentação. Eu queria concluir. Mas eu estou só esquentando para amanhã. Aleluia. Para mim, o problema de Pedro e João, naquela manhã, naquele lugar que nós assistimos essa muvuca toda, é também o meu problema e é também o seu problema. Nós estamos diante das mesmas coisas. E aí eu tenho uma pergunta para finalizar. Vocês estão sendo igreja?
do Senhor Jesus. Vocês estão sendo a igreja do Senhor Jesus. Talvez as pessoas lá fora estejam perguntando: com que poder? Ou em nome de quem essa gente está fazendo isso? No nome de quem? Talvez esses que se acham os donos da patente de Deus estejam perguntando: como é que vocês podem ter autoridade para fazer o que vocês estão fazendo? Que homem nenhum pode fazer, que é trazer paz dentro da guerra, da angústia, do caos, do medo, do surto psicótico, da neurose culposa, do desejo de suicídio. Ninguém pode fazer isso a não ser se o Espírito Santo entrar e arrumar a casa e pacificar a mente e o coração. Mas talvez eles estejam perguntando: em nome de quem eles estão fazendo isso? Talvez esses que se arvoram até a franquia da igreja, o dono da marca, estejam se perguntando em nome de quem eles estão fazendo isso. Lana, Rosane, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo isso no nome do Senhor. No nome do Senhor. E eu te digo, no nome do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Não te mandei eu, não te mandei eu, diz o Senhor. Então ser forte e corajosa. Sejam fortes e corajosas e não temam nada, porque na cruz todos os nossos inimigos foram vencidos. Todos os nossos inimigos. Portanto, o Espírito de Jesus diz a vocês essa noite: vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem as pessoas aquilo que eu vos tenho ordenado. E se preparem para ser testemunhas de muitos milagres. Muitos milagres. Deus vai fazer muitos milagres. E vocês serão os vasos pelos quais Deus vai usar para que os milagres aconteçam. Vamos ficar de pé. No nome de quem? No nome de quem? Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos no nome de Jesus. Há um cântico antigo, eu não sei. Pastor sempre que pede para a banda tocar um negócio, a banda não sabe. Eu sei porque eu toquei muitos anos, o cara sempre pediu que eu não sabia. E eu já dizia: esse cara está possesso, não pode ser outra coisa. Mas tem um cântico antigo que fala que o nosso general é Cristo. O nosso general é? O nosso general é?